Glória a Deus, cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria, mais uma vez, estar nesse altar, ministrando a palavra do Senhor. Eu confesso para os irmãos que eu já estou com o coração tremendamente grato pelo que o Senhor tem feito aqui neste lugar. É motivo de nós adorarmos ao Senhor em todo o tempo. E sem perca de tempo, eu quero pedir você que abra a tua Bíblia comigo. Hebreus, capítulo de número 2. Enquanto você localiza Hebreus, capítulo de número 2, eu quero já estender a minha gratidão ao Senhor por essa oportunidade. Agradecer aos nossos pastores por nos confiar e mais uma vez estarmos ministrando a palavra do Senhor. E desde já também eu quero dizer para os irmãos que alguns irmãos acabam nos procurando para saber, né? Muitas vezes a gente falha alguns cultos, falta alguns cultos. Eu quero dizer para os irmãos que alguns aqui sabem, eu já trabalho na Magnífico, mas eu tenho um outro trabalho, irmãos, informal, e eu faço ele geralmente final de semana. Então, eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes nós não estamos aqui, mas nós estamos trabalhando também, correndo atrás. Minha esposa acompanha minha esposa em algumas agendas também. Quando ela está lá pregando, eu estou intercedendo por ela. E assim nós vamos fazendo a obra do Senhor. Mas eu quero deixar aberto isso aqui para os irmãos. Eu até falei com o pastor que eu iria falar isso. Mas eu quero agradecer aos irmãos pela oração, pelo apoio, por tudo que os irmãos têm feito aqui, têm abraçado a minha família. Então eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e já deixar também aqui avisado aos irmãos o motivo de muitas vezes das nossas ausências aqui na casa do Senhor. Amém, irmãos? Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo 4, que diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Amém? Podeis vos assentar nesta manhã? Pode ficar à vontade, meu amigo. Eu quero dizer para os irmãos que quando eu recebi esse convite para trazer essa palavra, me criou-se uma preocupação dentro do meu coração, porque nós sabemos que a ceia do Senhor, ela foi instituída lá atrás, mas até hoje nós temos o simbolismo da ceia do Senhor, e todo mês nós fazemos esse simbolismo. Muita gente pode achar que a partir da transformação, o pão é transformado em corpo e o vinho é transformado, ou o suco de uva é transformado em sangue. Irmãos, isso aqui é só um simbolismo, não vai transformar. Nós não vamos comer a carne de Cristo literal mesmo ali, nós vamos comer a carne de Cristo de verdade. Nós vamos fazer aqui algo que é simbolismo, que aponta para o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, devido a essa grande responsabilidade, eu falei: Senhor, eu não quero trazer algo que venha estar no meu coração, eu quero trazer algo que está no teu coração, para o coração da igreja. Aí o Senhor me levou nesta carta aos Hebreus, e Ele me deu um tema que é a responsabilidade que um cristão carrega. Isso aqui é algo muito importante para os nossos dias, porque a carta aos Hebreus, a epístola aqui aos Hebreus, ela, embora não haja provas conclusivas de quem a escreveu, ela é muito profunda em sabedoria, é muito profunda em algo para a igreja. Ela traz uma responsabilidade muito grande da parte de Deus, até porque ela está inserida na Bíblia Sagrada, e a Bíblia, ela é infalível, a Bíblia, ela é imutável, a Bíblia é a única regra de fé e prática que o cristão deve carregar. Então, aqui nós observamos que quando lemos essa carta, ela traz grandezas de sabedoria para nós. E no texto que lemos, ela traz umas 4 a 5 advertências para a igreja de Cristo. E aqui eu comecei a entender que o motivo dessa epístola foi a necessidade de exortar especialmente os leitores dela. Ela traz aqui uma necessidade de exortar o povo de Deus que lê ela.
No capítulo 2 e no versículo 1, a qual nós lemos, o autor já inicia aqui uma advertência severa sobre a necessidade de prestar atenção às verdades reveladas nessa epístola. E eu falei: Senhor, mas o que o Senhor quer dizer mediante esse texto, mediante esta palavra? Por quê? Porque se nós olharmos para ela, nem parecia uma palavra de ceia, mas quando aprofundamos no contexto da história, nós vamos ver o significado que tem da responsabilidade que a igreja carrega. Glória a Deus. E dentro deste contexto, eu observei que no versículo de número 1, ele vai começar dizendo: portanto, convém-vos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. E aqui eu trago já uma primeira advertência, que é atentar para as coisas que temos ouvido. Porque, irmãos, não adianta nada nós passarmos 10 anos na presença de Deus e nunca observar a tua palavra. Nós passarmos 20 anos, mas eu limpei a igreja, eu toquei o teclado, eu toquei uma bateria, eu preguei, mas eu não ouço, eu não observo, eu não presto atenção. E aqui o autor, ele traz uma advertência dizendo: ei, atente para as coisas que temos ouvido. Ouvir muitas vezes é melhor do que subir para pregar. Atente o teu ouvido para o que o Senhor está falando nesta manhã. Porque subir aqui para pregar pode até ser parecido bonito, mas o peso vem depois. Quando eu prego para vocês, eu prego para mim. Quando eu prego para vocês, primeiro em casa, o Senhor já me advertiu sobre este assunto. Falou assim: meu filho, tem hora que nós entramos na igreja, a igreja pula, a igreja roda, a igreja sapateia, mas não leva para casa nada. Não leva para casa nada, não ouve nada, só ouve barulho, só ouve grito, mas não aprendeu nada na sua essência. E o escritor aos Hebreus aqui, ele fala: atente para as coisas que tens ouvido. Sabe por quê dessa atenção que ele está pedindo? Porque o inimigo, irmãos, ele está pronto para roubar o que nós estamos pregando. Ah, irmão, como assim? O inimigo está pronto para quando nós sairmos dessa porta para fora, ele tirar a semente que foi pregada aqui. Se a mídia puder, coloca para mim Mateus 13:19 aqui, porque eu quero te mostrar que a Bíblia confirma o que eu estou pregando. A Bíblia diz que o inimigo está aqui, ouvindo alguém a palavra do reino e não atentando, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Não adianta nada, irmãos, eu falar: o culto foi fogo puro ou puro fogo, aconteceu isso, aleijado andou e mudou, e você não mudou nada. Atente para as coisas que tens ouvido. Deus não quer uma igreja cheia de inchaço. Deus não quer uma igreja inchada. Deus quer uma igreja pura. A minha Bíblia diz que o meu Deus vai buscar uma igreja lavada, uma igreja remida, que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. E é por isso que estamos aqui nesta manhã, porque nós entendemos que nós precisamos observar, atentar. Mateus 13 trouxe aqui já. Diz que ouvindo alguém a palavra, mas eu estou desligado, eu estou pensando lá fora, eu estou pensando no trabalho, eu estou pensando em tudo, mas estou desligado aqui no culto. Quando eu sair daqui, o inimigo vai colocar na minha mente: você viu o terno dele? Você viu o sapato? Você viu como é que foi? Você viu isso? Mas a palavra, pastor Sidones, o inimigo tirou. O que ele pregou, irmão? Qual foi o texto que foi ministrado? Não lembro. É por isso que eu estou dizendo a responsabilidade que a igreja de Cristo carrega. A primeira responsabilidade é observar. Não é observar a veste, não é observar a posição, é observar, é atentar para a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus e leve ela para casa nesta manhã, porque ela é a única que pode te dar direção, ela é a única que te pode levar a um outro patamar da vida. A palavra de Deus, ela é a única que pode mudar o pensamento, o sentimento, o coração do homem e da mulher. Vai decanda Arábia. Aí você pode me perguntar: para que, Anderlândia, eu tenho que guardar esta palavra? A resposta está no mesmo versículo, no versículo de número 1. Vai dizer o seguinte: para que em tempo algum nos desviemos dela.
A Bíblia diz que a tua palavra eu escondi guardada onde? No meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Porque nós só conseguimos nos desviar da palavra quando nós não observamos ela. Quando o autor escreve isso aqui, ele está escrevendo para os judeus que abandonaram o judaísmo e começam a seguir a Cristo, mas dentro deles ainda tinha dúvida, dentro deles ainda tinha um pensamento: será que está certo? Será que é assim mesmo? Ei, irmão, tira toda dúvida do teu coração. Você aceitou Jesus, você já veio para a presença de Deus, você já está na casa de Deus, mas o teu pensamento ainda está lá fora. Aí Deus está dizendo: ei, se prepara para comer a palavra, se prepara para viver a palavra, se prepara para ter uma vida diferente. Mas para isso, tira toda dúvida. Quando o autor escreve aqui, no capítulo 1, ele vai começar a dizer sobre Jesus ser superior aos anjos, Jesus ser superior aos profetas, Jesus ser superior aos antigos. Ele começa dizendo isso aqui, ele está dizendo: ei, toda dúvida, todo pensamento de judeu, todo pensamento do judaísmo que você vivia, agora tu é livre. Eu esses dias até falei sobre isso. A liberdade que Cristo nos dá, ela é tão grande. A liberdade que Cristo nos dá, ela é tão tremenda, porque Ele diz para você o seguinte: ei, você é livre, faça da tua vida o que você quiser. Eu posso ouvir esse texto, essa palavra aqui hoje e ir para casa e esquecer tudo, mas eu posso pegar essa palavra e começar a colocar em prática a partir de hoje. Falar: Senhor, eu preciso viver, Senhor, a totalidade da promessa na minha vida. Eu preciso viver, Senhor, uma vida diferente, Senhor, na tua presença. Mas para isso eu preciso guardar a palavra no meu coração. Nós queremos, irmão, viver a totalidade da promessa, mas não queremos obedecer. Não queremos muitas vezes seguir os padrões que a palavra de Deus nos oferece. Aí Cristo está dizendo: ei, a partir de hoje, a partir desta ceia, a partir deste momento, leve para casa a palavra de Deus. O restante que aconteceu no culto, irmão, foi só permissão de Deus, mas a palavra é o principal. Não estou dizendo que os louvores não é principal, não é isso. Talvez você entendeu errado, mas não é isso. Eu estou dizendo, o louvor, ele abre o coração do homem. O louvor, ele vai entrar dentro de nós, para nós esquecermos os nossos problemas, para nós nos ligarmos na palavra que está sendo dita por Ele. Mas a palavra do Senhor, ela ainda é a única revelação capaz de nos mudar. Pai, o céu. Não tem nada, André, que vai mudar o homem a não ser a palavra. Não tem nada que vai mudar a minha vida se não for convencido. A Bíblia diz que o único que consegue convencer o homem do pecado, da justiça, do juiz, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está onde? Está nessa palavra que está sendo pregada, está nas leituras que foram lidas, está nos louvores que foram ministrados. O Espírito Santo está aqui. Você já sentiu ele? Ai, para que eu tenho que guardar essa palavra? Para que em tempo algum nos desviemos dela. Não precisa de enfeitar muito, não precisa de trazer grandes enfeites aqui para você ser convencido. Eu estou dizendo que a palavra, se você guardar ela em algum tempo, quando você precisar, você não vai se desviar dela. Só que não, nós estamos aqui ouvindo, pensando em tudo, menos na palavra. Muitas vezes a luta do dia a dia roubou tanto a nossa consciência, o nosso emocional, roubou tanto as coisas que Deus tem para nós, que quando saímos dessa porta, já esqueci o texto de Hebreus capítulo 2 que foi pregado aqui. Aí Deus está dizendo: se atente. Por que eu estou dizendo? O versículo de número 2 da carta aos Hebreus vai dizer, numa segunda advertência: recebemos a retribuição pelo que temos feito com o que temos ouvido. Olha a responsabilidade que o escritor aos Hebreus fala, que nós recebemos a retribuição por tudo que ouvimos. Ah, irmão, eu não preguei, eu não tenho nada a ver com isso, mas você ouviu, e a partir de agora, não tenha o inocente por culpado.
A partir de agora, não tem como você falar naquele grande dia: ah, Senhor, eu não ouvi, eu não sabia, ah, Senhor, eu não sei que era assim, Senhor, ninguém me avisou. Vai estar escrito no livro das obras lá bem assim. Preste atenção naquele domingo de manhã, preste atenção. Você ouviu, você viu o ministro do Senhor pregando, mas você fez o quê com a semente que foi plantada? A responsabilidade da igreja de Cristo é isso. A responsabilidade que carregamos também. Aí ele diz: recebemos a retribuição, seja boa ou ruim. Cabe a eu, pastor Robson, querer receber a retribuição de que o Senhor tem, a porção que o Senhor tem para me entregar. Como assim? Cabe a eu querer pegar esta semente e deixar o inimigo roubar ela. Cabe a eu pegar essa semente e falar: não, Senhor, ela caiu em terra fértil. Não, Senhor, essa semente vai germinar. A partir de agora, a partir de hoje, a partir deste momento, essa semente vai florescer e vai começar a dar fruto, vai começar a ser diferente, vai começar a ter uma vida diferente. Aí ele continua no texto dizendo: o que temos feito com a tão grande salvação que recebemos? Irmão, a salvação nós já recebemos ela, e isso não vem de nós. A Bíblia diz que é dom de Deus. Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, que ele nos dá o direito de recebermos a salvação, que ela jamais vem de uma pregação, jamais vem de um dia como hoje. Ela não vem de nós, ela é o dom de Deus. Mas agora eu vou entrar em algo que parece ser até polêmico, mas a igreja de Cristo do último século tem banalizado a salvação que Deus nos deu, tem brincado com as coisas que Deus nos deu. A salvação, ela é algo sério para o meio da igreja de Cristo. A salvação não é uma brincadeira, não é todo mês somente participar da ceia, não é só todo mês ser litúrgico com aquilo que Deus nos entregou. Não, não, a salvação, ela é algo mais profunda, porque Deus vai dar a justa justiça para o que nós temos feito com ela. E eu essa semana fiquei horrorizado com o que eu vi. Eu peguei uma corrida, parei em frente ao arpoador aqui. Quando eu cheguei lá, está dentro do baile funk, tocando Horta The King lá dentro do baile funk. A palavra do Miguel entrou dentro do baile funk e o povo está dançando até embaixo. Eu falei: Senhor, a salvação tem sido banalizada. Aquilo me trouxe uma tristeza, que eu falei: Senhor, o que está acontecendo com a igreja de Cristo? Sabe quem divulgou isso, irmãos? A igreja. Esse é o problema, porque a igreja tem banalizado o próprio evangelho. O inimigo trabalhando em cima disso aí, e o inimigo ganhando terreno em cima disso aí. E Deus dizendo: chegou o tempo de nós mudarmos esta situação. A D Magnífica é uma igreja que tem palavra, e nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para uma obra. Todo mundo já viu aqui isso aí, já fizeram meme, fizeram agora funk, música, e o povo dança e banaliza o evangelho, e fica ridicularizando o cristão, o povo de Deus. Olha para a igreja de Cristo e fala assim: para que eu vou ser? Aí sabe o que isso causa? Os nossos filhos vai falar assim: para que eu vou falar em línguas, se é cafona? E o evangelho de Cristo sendo jogado para baixo, o evangelho de Cristo sendo banalizado no meio da sociedade, e a igreja de Cristo está lá. Eu prefiro criticar do que ajudar, eu prefiro falar do que levantar a mão. Aí Deus está dizendo o seguinte: ei, nós recebemos a retribuição, seja ela boa ou seja ruim, pelo que temos feito e temos ouvido nesses últimos dias. A igreja de Cristo precisa se levantar. A igreja de Cristo, André, precisa se levantar e dizer: não, eu não aceito, porque eu sirvo a um Deus. Eu sirvo a um Deus, pastor Mangaba, que cura. Eu sirvo a um Deus que salva. Eu sirvo a um Deus que muda a história do homem e da mulher. Eu não vou aceitar viver desta maneira. Qual a retribuição você tem recebido? O que você tem feito com a semente que foi plantada aqui?
O que temos feito com tudo que aprendemos durante a nossa caminhada? Aí eu lendo esse texto, eu falei assim, eu observei e disse: a nossa desobediência, a nossa transgressão vai receber uma justa retribuição. O que temos ouvido, o que temos falado, o que temos feito, vai receber uma retribuição. No dia do Senhor vai estar tudo lá escrito. E aí, irmãos, o que vai acontecer com a igreja brasileira, com a igreja de Cristo? Ontem eu amei assistir a mensagem do pastor Marcos Feliciano no Gideões Missionário, porque ele falou: o Brasil é um país que temos a liberdade de pregar a palavra. O Brasil é um país que temos culturas diferentes, pessoas diferentes. Se você chega na China, todo mundo é igual. Chega na Itália, todo mundo é igual. Mas no Brasil não tem pessoas de todo tipo. E Deus dizendo: o avivamento precisa chegar no meio da igreja brasileira ainda. E Deus dizendo: o avivamento vai mudar a igreja brasileira, porque não vai falar de raça, não vai falar de cor, não vai falar daquilo que o homem pensa que é. É o avivamento de Cristo, da palavra de Deus, que vai trazer a diferença para a igreja brasileira. E essa responsabilidade pode cair em cima de nós, irmão. Ah, mas eu não sou judeu. Qual é o problema? Você recebeu Cristo. Aqui não está falando de judaísmo, aqui está falando de quem ouviu, de quem recebeu. Tem gente que até hoje acha que Jerusalém, ir lá para Jerusalém é a melhor coisa da vida. Não, eu preciso ir, eu preciso ser, eu preciso... Irmão, estudar é muito bom, os livros têm tudo que nos mostra. Talvez eu vá lá um dia, mas esse desejo ainda não está no meu coração de ir, eu tenho que ir, eu tenho que gastar tudo para ir lá. Porque Cristo está aqui, Cristo está lá, Cristo está nos Estados Unidos, Cristo está em Portugal, Cristo está na igreja nessa manhã. E nós louvamos: o nosso alvo é Cristo, seguimos os teus passos. Se o nosso alvo é Cristo, eu não preciso ir lá em Israel para receber a revelação. A revelação ainda está aqui, ó, está aqui, ó, está aqui na palavra de Deus. E decai a selva. Se nós lermos, eu vou finalizar, eu não vou demorar muito tempo. O versículo de número 3 vai trazer uma outra advertência. A primeira advertência que eu falei foi atentar para as coisas que já temos ouvido. Segunda advertência: receberemos a retribuição por tudo que ouvimos. E a terceira: como escaparemos se não atentarmos para esta tão grande salvação? Está no texto, versículo de número 3. Como é que escaparemos se não estarmos para uma tão grande, observando essa tão grande salvação? Sabe por quê? Porque em Hebreus, projeta para mim aí, meu filho, Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12, vai nos trazer uma advertência. Sabe por quê? Porque nós achamos que as coisas de Cristo é tudo tão facinho, tão bonitinho. Parece que Cristo morreu na cruz simplesmente como mais um. Porque nós pegamos o evangelho de Cristo e fazemos dele o que queremos. Olha aqui o que Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, versículo 12, nem por sangue de bode ou de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ei, irmão, a tua salvação não foi comprada de qualquer jeito, teve um preço de sangue. A nossa salvação não foi comprada de qualquer maneira, teve um preço que foi pago, uma redenção, teve um sacrifício único, um sacrifício perfeito. O que nós estamos aqui nesta manhã para participar e lembrar é desse sacrifício. Ei, preste atenção o que você tem feito com o evangelho de Cristo, preste atenção o que nós temos feito, porque nem foi por sangue de bodes ou de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez. Diga comigo: uma vez. Dá para ser mais forte, diga: uma vez. Cristo entra uma vez.
no santuário, mas o sacrifício dele foi perfeito. Sabe o que o judaísmo fazia, pastor Elias? Eu tinha uma criação de pombos. Eu tinha 100 pombos. Eu pecava hoje, pegava um pombinho, apresentava o sacerdote, falava assim: eu pequei, apresenta esse pombo em sacrifício para mim. Mas dentro do meu subconsciente eu tinha noção que eu tinha 99 pombos, então eu podia pecar mais 99 vezes. Ah, mas os meus pombos acabaram. Jesus chega no templo, tem gente vendendo pombo, vendendo tudo. Aí Jesus fala assim: não venha fazer da minha casa de câmbio. Por quê? Os meus pombos acabaram, mas eu posso comprar. Então o judaísmo trazia essa falha. Por quê? Apresentava um carneiro, mas tinha mais 10 carneiros, eu podia pecar mais 10 vezes. Então o sacerdote entrava no templo várias vezes para apresentar sacrifício pelo povo. Aí Cristo vem e fala assim: ei, não é por sangue de bodes e de bezerro, mas é por um único, é pelo seu próprio sangue, é pelo sangue de Cristo que nós estamos aqui nesta manhã, para dizer para você que nós estamos aqui nesta manhã para ter uma vida de mudança, uma vida íntegra com Deus, porque o Evangelho, ele ainda continua sendo o poder de Deus, e vai ser o poder de Deus até a vinda de Cristo. Observe hoje o que temos feito com o Evangelho de Cristo. Observe hoje, irmão. Será que eu venho na igreja só por causa do dia de ceia? Será que eu participo só porque eu tenho que participar para o meu irmão ver? O que temos feito com a palavra pregada? E aqui eu vou entrar para a conclusão. Porque aqui está dizendo o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que se ouviram. Foi confirmada por quem? Por quem ouviu. Ela começa sendo anunciada por Cristo, mas quem ouve é que vai trazer. Quem ouve é que vai confirmar. O que é que Deus está dizendo? Não adianta nada nós entrarmos no santuário do Senhor e não confirmarmos a palavra, dizer assim: não, eu preciso viver, eu preciso ter, eu preciso ser, eu preciso andar segundo a palavra, eu preciso viver segundo a palavra, eu preciso andar segundo os propósitos de Deus, porque senão nada vai mudar, nada. É simplesmente mais uma reunião. O nome Assembleia é reunião de pessoas. Nós temos assembleia no condomínio, temos assembleia em tudo quanto é lugar. Mas a igreja de Cristo, ela entra e traz mudança lá fora. Ela reabastece aqui e leva lá para fora. Ela se enche aqui e trabalha lá fora. Isso é Deus dizendo: ei, olha o que temos feito com a palavra de Deus. Porque não foi comprada por um valor monetário, foi comprada por preço de sangue. E eu quero que você leve essa palavra para casa nessa manhã. O simbolismo da ceia já foi ministrado aqui algumas vezes, todos nós sabemos. Hoje vai ser lido de novo sobre os significados. Mas eu quero dizer para você que tudo que está acontecendo aqui teve um preço que foi pago lá atrás. E esse preço, irmão, foi doloroso. Esse preço não foi um preço fácil. Imagina Deus desenfeitando a tua glória, enviando o seu único filho para morrer por nós. E a Bíblia diz: sendo nós ainda pecadores. Alguém morrer por uma pessoa que é justa, legal. Ah, fulano morreu por ciclano, mas ciclano era uma boa pessoa. Ciclano era um camarada que servia com excelência, não era mal falado. Mas a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. E agora Deus faz isso com a sua redenção, em apresentar um único sacrifício. Deus apresenta o seu filho como o melhor sacrifício, o maior sacrifício. Deus apresenta para a igreja, fala assim: ei, a partir de agora não precisa trazer mais bode, não precisa trazer mais bezerro, não precisa trazer mais sacrifício da terra, porque o sacrifício agora é perfeito, o sacrifício agora é único, o sacrifício agora vai trazer mudança para a tua vida. Nós precisamos crer nesse tão grande
grande sacrifício, nessa tão grande salvação que já habita em nós. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã. Fique de pé em nome de Jesus. Eu falei que não iria demorar. Eu quero que você leve essa palavra para casa, porque eu tenho certeza, irmão, que a palavra de Deus ela não volta vazia. E tudo o que foi dito aqui não foi palavras minhas, mas a palavra do Senhor. E o Deus que habita em mim e habita em você, Ele é poderoso para trazer mudança em nós. Ele é grandioso para fazer nós lembrarmos de tudo que foi ministrado, não somente agora na manhã, mas à noite também, quando for ministrado. No culto de quarta-feira também, no culto de terça-feira na empresa também. Nós precisamos falar: Senhor, eu sei, Senhor, que eu não vou lembrar de tudo junto de uma vez só, mas o Senhor vai me trazer à memória o que eu já ouvi, o que eu já entendi, os propósitos que o Senhor tem para a minha vida, e eu creio nisso. Você crê? Curve a tua cabeça, ora a Deus comigo. Senhor, Pai, diante da tua palavra, Senhor, a tua infinita misericórdia nos alcançou. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor apresentou um sacrifício único, fiel, verdadeiro. O Senhor entrou no santuário uma única vez, Senhor, para apresentar esse sacrifício. E a cruz do Senhor ali, Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores, Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor ali naquela cruz. Pai, sobre as tuas pisaduras nós fomos sarados. Se hoje temos a liberdade de pregar o Evangelho, se hoje temos a liberdade de falar do teu amor, é porque o teu sacrifício foi verdadeiro, o teu sacrifício foi fiel, o teu sacrifício foi único, Senhor. Então a igreja de Cristo está aqui para dizer: nós viveremos a totalidade da promessa aqui nesta terra, mediante o teu sacrifício na cruz do Calvário. Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe e agradeço a oportunidade.